como é que se transforma uma atuação jurídica individual em um negócio de verdade, um negócio que cresce para além do seu próprio fundador? Hoje, a gente vai montar um relatório estratégico sobre isso e, usando um estudo de caso, olha, totalmente inesperado, Johnny Walker. Vamos nessa? 8 bilhões de dólares. Pois é, esse é o valor estimado hoje da marca Johnny Walker. Uma marca que, acredite se quiser, começou com um único adolescente de 14 anos vendendo coisas numa mercearia para ajudar a família. A escala que isso atingiu é impressionante. E o método por trás dessa jornada é o nosso foco aqui. E aqui está a nossa grande pergunta. Como é que a história de um comerciante de uísque de 200 anos atrás pode oferecer um mapa, um plano de ação claro para quem quer construir um negócio jurídico que dure? A resposta está em olhar para além do produto em si e focar na estratégia. A nossa análise de hoje vai seguir estes passos. Primeiro, a gente vai entender essa transição do individual para o institucional. Depois, vamos mergulhar no método do fundador. Vamos ver como a expansão foi estruturada, como o legado foi garantido e, o mais importante de tudo, como traduzir isso em ações práticas para o dia a dia de um escritório. A primeira parte do nosso relatório foca na virada de chave mais importante de todas, a passagem de uma operação que depende de uma única pessoa para um sistema que funciona sozinho. Sabe, é a diferença fundamental entre ter um trabalho e construir um ativo, um negócio de verdade. Essa linha do tempo mostra bem a jornada. Tudo começou por pura sobrevivência, lá em 1819. Décadas depois, já se tornou uma empresa familiar, com um plano. Quase um século depois do início, virou uma marca global. Isso não acontece por sorte, gente. É evolução estratégica pensada a longo prazo. Agora, vamos ao método. É fundamental entender uma coisa. John Walker não era um mestre do whisky. Ele era um mestre em resolver problemas. E ele mirou em resolver a queixa número 1 dos clientes dele. O problema era bem simples, na verdade. O uísque da época era inconstante. Cada barril que chegava na mercearia dele tinha um gosto diferente. Para o cliente, cada compra era uma aposta. E para um negócio, um cliente que aposta é um cliente que pode simplesmente não voltar mais. A solução foi genial de tão simples. Ele se inspirou nos comerciantes de chá, que já faziam misturas, os blends, para garantir que o sabor fosse sempre o mesmo. E o John aplicou essa mesma lógica aos whiskies. Ele não inventou nada do zero. Ele adaptou um método para criar um produto confiável, um padrão que o cliente sabia que podia esperar toda vez. Então, o ponto crucial aqui é este. A primeira grande lição de liderança é prática, não é abstrata. É uma disciplina totalmente focada no cliente. Pensa aí, qual é o problema mais irritante e persistente que o seu serviço jurídico pode resolver de forma padronizada? Ok, com o método estabelecido, a segunda geração, liderada pelo filho, o Alexander, pegou uma nova missão: escalar o negócio. Foi ele quem transformou a solução do pai em um sistema que podia crescer de verdade. E essa comparação aqui, olha, ilustra perfeitamente essa mudança. A empresa passou de um serviço a granel, como vender whisky direto do barril, para uma oferta de produto, engarrafado e com marca. É exatamente a mesma transição de um serviço jurídico artesanal, que depende do dia do advogado, para um serviço com processos com qualidade previsível e com uma identidade clara. E veja como cada decisão foi estratégica, foi pensada. A garrafa quadrada não era só estética, era eficiência pura para a logística. O rótulo inclinado não era um capricho, era para se destacar na prateleira. A patente era proteção e o escritório em Londres era acesso ao mercado global. Cada movimento tinha um propósito muito claro de expansão. A próxima fase é um momento crítico para qualquer pessoa que funda um negócio. Como garantir que ele sobreviva a você? Aqui, a gente vai ver como a família Walker estruturou a delegação para construir um legado que ia muito além de uma só pessoa. Essa frase aqui é o centro de tudo. O que o John Walker passou para o filho não foi uma ideia vaga de construir um império. Foi um processo que podia ser replicado, um método que podia ser ensinado sobre como entregar qualidade com consistência. Um legado de verdade é um sistema, não é só um discurso. E aqui estão os passos que eles seguiram bem claros. Primeiro, formalizaram a sucessão. Depois, na outra geração, dividiram as funções com muita clareza. Em seguida, garantiram o controle do insumo principal, que no caso deles era a matéria-prima, mas que para um escritório é o talento. E por fim, sistematizaram a marca para que ela falasse por si só. Certo, agora vamos para o ponto principal do nosso relatório.
Como é que a gente pega essas lições da história e transforma num plano de ação concreto para um escritório de advocacia hoje? Essa tabela resume tudo. Padronizar o blend significa criar processos, criar playbooks para os seus serviços. A garrafa quadrada é a sua identidade de marca e a experiência que o cliente tem com ela. Comprar a destilaria é o seu programa de atração e formação de talentos. E a estrutura John Walker & Sons é o seu plano de sociedade e de sucessão. As semelhanças são diretas e muito poderosas. No fim do dia, a transformação é essa. A prática jurídica deixa de ser um reflexo de um único profissional e se torna um blend, um método. Um serviço que entrega um resultado previsível e de altíssima qualidade. Não importa qual pessoa da equipe o execute. Para a gente fechar o relatório, vamos olhar para o futuro. Com base em tudo isso que a gente viu, o que fazer a partir de agora? Eu separei algumas ideias e uma ação imediata para começar a construir o seu próprio método. Que tal pensar num serviço Red Label para o seu escritório? Um produto de entrada padronizado ou, quem sabe, fazer uma auditoria do seu rótulo inclinado, ou seja, de toda a sua comunicação visual para garantir consistência. Ou ainda, criar sua própria iniciativa Cardu para desenvolver os futuros líderes aí dentro. São ideias que nascem direto do método que a gente acabou de analisar. Mas de todas as ideias, a mais importante é esta. A ação para hoje. Não precisa tentar fazer tudo de uma vez. Comece com um passo. Documente um único processo central da sua operação. Um só. Escolha alguma coisa que se repete sempre. Pode ser o processo de receber um cliente novo, a forma como os documentos são protocolados, o roteiro da primeira consulta. Escreve como isso é feito, passo a passo. Isso, exatamente isso. É o seu primeiro blend. É o começo da transformação da sua prática em um sistema. E para terminar, eu deixo essa pergunta. A marca virou sinônimo de progresso contínuo, de continuar andando. Com base em tudo que a gente viu, qual vai ser o primeiro passo, a primeira ação do Comentada, que vai dar início à jornada de transformação do seu negócio?